Boa noite, o programa de hoje te leva aos bastidores, curiosidades e produção do cinema aqui da nossa região. Daqui a pouquinho eu apresento para vocês os nossos entrevistados de hoje, mas antes, dá uma olhadinha nessa cena aí. Ei, filha, tudo bem? Ai, mãe, tudo sim. E aí, tá aí pensando? Tô aqui pensando. Por que será que a gente pensa tanto, hein, mãe? No que você tem pensado tanto? Tava vendo aquelas fotos lá. Fico pensando que a gente poderia tirar a foto do pensamento e colocar no álbum. E qual você ia querer colocar, mãe? Você sempre faz isso, mãe. Faço o quê? Foge, se cala, parece que tem medo de falar comigo. Não, filha, não é nada disso. É só um cansaço. Essa cena que você acabou de ver é do filme Volta, produzido aqui em Araçatuba com artistas daqui da nossa cidade. Filme com roteiro e direção de Rafaela Cândido, essa artista araçatubense que hoje traz cinema de qualidade, acreditando aí na arte como ferramenta de transformação, né, Rafa? Muito obrigada pela sua presença. Obrigada. A Rafa que trouxe aqui a Analice, atriz que a gente acabou de ver aí no filme. E eu apresento a vocês também outros profissionais do cinema regional, que é o Vitor Meloni e também a Luana Carvalho. Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigado. É uma grande honra falar sobre cinema e falar sobre cinema regional, né, Rafa? A gente acabou de ver aí o trecho do filme Volta. Como que surgiu essa inspiração, esse roteiro? Na verdade, ele surgiu, o Volta ele é uma continuidade, né, do meu trabalho de conclusão de curso na formação de cinema. E aí eu aproveitei que já tinha um roteiro ali, meio pré-pronto. E aí quando surgiu a oportunidade de submeter num edital, eu aprofundei um pouco mais, tem algumas questões também um pouco biográficas, né? E eu trouxe uma perspectiva um pouco racial quando eu trago o silêncio intergeracional entre 3 mulheres negras da mesma família que não falam um pouco sobre uma ausência, que é essa ausência que é vivida pela Júlia, que é interpretada pela Analice, também pela mãe dela, e aí a gente fala um pouquinho sobre isso no curto. A gente percebe ali no filme, eu assisti, achei incrível, são emoções não ditas que vão passando por gerações, né? Exatamente, essa ausência que às vezes é deixada de ser falada, externada, né? E aí tanto a filha, que é a mãe da Júlia, da Analice, que foi interpretado pela Fernanda da Mata, aqui de Araçatuba também, e essa avó que fica no imaginário da neta que não teve a oportunidade de conhecê-la. E fala pra gente então, Analice. Analice tem 13 anos, foi o primeiro filme seu, né? Como que foi interpretar? Conta pra gente. Foi bem difícil no começo, né? Que eu fiquei com muita vergonha, foi muita câmera. Mas depois da primeira vez eu gostei de fazer, eu fui me soltando mais. O que você achou mais difícil ali na hora que falaram ação? Eu acho que foi, na hora do diálogo, né? Que não podia olhar pra câmera. Foi bem Foi uma difícil. coisa diferente pra você, então? Sim, Mas você gostou de contracenar? gostei. E como que foi receber roteiro, decorar fala? Como que foi tudo isso? Eu fiquei muito nervosa na hora, mas aí a minha mãe falou que eu tinha que decorar em menos de uma semana. Aí eu li tudo, aí eu decorei muito rápido. Você também gosta de vir aqui pra pensar, mãe? Já pensou o que ia ser da gente se a gente não conseguisse pensar? Acho que a gente anda pensando demais. Por quê? Porque de tanta gente pensar, a gente não tá conseguindo mais dizer. Mas você foi muito bem, né? Foi? Todo mundo da família gostou? Sim. Rafa, como que foi, assim, pra fazer essa seleção? A Analice é daqui de Araçatuba, né? Isso. A Analice também, ela veio nesse... A Analice, ela é amiga da família, né? A mãe dela e ela, então a gente já tinha esse contato, essa convivência, que eu acho que foi o que também favoreceu. Ela nunca tinha feito um trabalho nem no teatro e nem no cinema, mas aí nesse primeiro processo que eu fiz de conclusão do curso, eu chamei ela para ser essa personagem que não tinha fala, ela só tinha que encarar a câmera ali e tal. E ela fez muito bem, sem falar uma palavra, assim, ela conseguiu entregar muita emoção que a personagem do primeiro roteiro precisava entregar. E aí pro Volta, tanto a Analice quanto a Fernanda, né, e a dona Nilza França, que também foi a quem interpretou a avó, elas tiveram uma preparação com a Giovana Leite, que fez essa preparação de elenco, então acho que também facilitou bastante
essa desenvoltura, porque foi a estreia de cinema das três, né? As três também ainda não tinham feito nenhuma participação em cinema. Foi uma aposta, mas eu acho que essa aposta de levar 3 mulheres negras, né, de idades diferentes para o cinema, vem até com essa proposta que a Iranti, que é a produtora que eu atuo, tem de pensar nessas representações que ainda são poucas vistas aqui no nosso interior em cena. Inclusive, a Fernanda da Mata, atriz que participou do curta, mandou um recadinho pra gente. Olá, tudo bem? Eu sou a Fernanda. Tive o grande prazer de fazer parte do elenco do filme Volta, da minha amiga Rafaela Cândido. Fiquei muito feliz quando eu recebi o convite. Fiquei mais feliz ainda quando tive acesso ao roteiro, quando eu vi a história, quando eu vi tudo e pude entender ali a beleza, a sensibilidade que a Rafa traz quando ela constrói toda essa narrativa, esse silêncio entre gerações. Foi um filme muito bonito de ser feito, foi muito bonito de ser visto também, né, depois que tá tudo pronto. E eu só tenho a agradecer mesmo, porque foi um grande prazer, uma grande oportunidade para mim. Muito obrigada pelo seu relato. E é muito bonito a gente ver o cinema regional por isso, né, Rafa? Porque a gente vê que o cinema regional, ele traz vivências, traz múltiplas realidades que são realmente vividas, né? Como, por exemplo, esse diálogo intergeracional que você trouxe, tantas outras coisas, a gente acaba conseguindo utilizar o cinema regional como uma maneira de crítica, né? Exato, exatamente. É bem interessante também porque a dona Nilza França, que interpretou a avó, ela ficou muito feliz de ter ali, ela tem uma participação um pouco curta, até por essa ausência mesmo, né, que, sem spoilers, mas essa ausência que é sentida pela saudade dessa neta que tem da avó, e ela fala muito de um lugar de que, olha, eu participei do filme, eu assisti esse filme, mas também me remeteu a lembranças de quando eu era criança, de coisas que não eram faladas na minha família, por conta dessa saudade, principalmente que quando a gente faz esse recorte racial, né? Algumas saudades que são deixadas de falar justamente por um apagamento simbólico e estrutural que a nossa sociedade vive. Muito legal, parabéns desde já, Obrigada. mais uma vez, parabéns a vocês duas. E estamos aqui também com o Vitor, viu? Ele que também é de Araçatuba, aliás, de Pirigui, né, Vitor? E ele é uma revelação também do cinema regional, porque ele é produtor e diretor do filme Gorro Vermelho na Lua Cheia, um curta que acabou de receber uma premiação em São Paulo e a gente vai ver um trechinho. Eu consegui acertar o pé do desgraçado com o facão. É um suspense, Vitor. Conta pra gente como que foi essa premiação e sobre o que fala o Gorro Vermelho. Legal, é um filme de mistério, de fantasia, com alguns toques de terror. E a gente recebeu 2 reconhecimentos muito bacanas, né? Um em Mogi das Cruzes, no Festcine, né? Uma menção honrosa pela participação, né? Os produtores, quando eles me escreveram, eles falaram que o público gostou muito do filme, então eles resolveram dar uma menção honrosa pra gente. E a gente também recebeu o prêmio de fotografia pela Associação de Críticos de Cinema do Rio de Janeiro, no festival lá no Rio, né, o Rio Fantastic. Então é uma grande honra, assim, né? E é um filme que fala sobre... É um filme que trabalha com folclore brasileiro, né? A gente vai para esse lado de fantasia, mas também a gente está atualizado aí com as questões que estão acontecendo no interior paulista, a questão de terra, a questão da economia de agricultura familiar versus a agricultura do agronegócio, né? Então, e é isso, mas é uma fantasia. Falando sobre produzir cinema, sobre fazer cinema, o que é mais difícil hoje dentro dessa realidade dessa produção? A gente tem essa dificuldade de acessar alguns recursos que em cidades maiores, o Vitor já trabalhou bastante em São Paulo, ele sabe que talvez lá as possibilidades podem ser um pouco mais fáceis, não mais fáceis, mas mais oportunizadas do que aqui no interior, assim. Eu acho que agora que a gente começou a ter acesso, né, depois da Lei Paulo Gustavo, e acho que agora os editais vêm com maior possibilidade de amplitude do audiovisual
poder adentrar, pegar um pouquinho da fatia, né, de alguns editais, assim. A LPG, né, Paulo Gustavo, acho que foi fundamental para essa mudança, né, para esse acesso. Muita gente começou a produzir ou pensar em produzir, né, cinema, né, porque audiovisual a gente produz, né, no mercado, aí todo mundo precisa fazer um comercial, uma gravação de vídeo, mas cinema, uma obra de arte para propor uma reflexão ou uma diversão, enfim. Eu acho que agora, e as secretarias de cultura prestaram atenção nisso. A Secretaria de Cultura aqui de Araçatuba, por exemplo, lançou, recentemente já incluiu, né, o audiovisual de uma maneira que até então, até onde eu sei, nunca tinha acontecido, né? Não. Até então eu percebia que as produções elas eram feitas totalmente em parceria, né? Igual ontem a gente exibiu um filme de 2017 que nós fizemos. Então assim, mas era tudo muito na raça, era feito assim, todo mundo parceiro, voluntário, queremos fazer, vamos tentar. Só que não conseguíamos viver daquilo. E uma outra coisa que eu percebia, eu percebi que foi uma das coisas que a gente trouxe no curso da formação da Sétima Arte, que era a formação em si. Às vezes você ia montar um projeto, tá bom, mas quem que a gente vai colocar para fazer a direção de fotografia? Tem uma pessoa. Quem que a gente vai chamar para fazer a sonorização, a produção? Então, assim, a gente estava circulando sempre pela mesma equipe, porque nós não tínhamos formação nem acesso à formação aqui no interior. Agora, eu queria que vocês me dissessem como que a dinâmica hoje da produção dos streamings, essa realidade desses filmes, como que isso afeta o cinema brasileiro, o cinema regional? Na verdade, a gente está passando por até uma certa polêmica aí, porque teve a aprovação agora da lei do streaming, né? E a maior parte da classe, né, do audiovisual não concordou do jeito que foi aprovada, porque foi aprovada assim muito na correria e favoreceu um pequeno grupo assim, né, de produtoras que já produzem, né? Uma das coisas que o pessoal alegou muito foi que agora as próprias empresas, né, essas plataformas terão dinheiro para investir no próprio, nas próprias obras ali, ao invés de distribuir melhor, porque a questão é essa, né? A gente conseguir distribuir esses recursos para chegar até a gente, chegar no Brasil, distribuir de uma maneira satisfatória e mais democrática, né? Mas é isso, então assim, tem um consumo que o pessoal mudou, o hábito de consumir, né, obra audiovisual, mas tem essa questão política também, que a gente ainda está nos entraves aí, mas muita coisa melhorou, mas se a gente ficar muito quieto também, as coisas retrocedem, né? E já tem mais bate-papo sobre cinema, não sai daí não. Conversa boa no ar e eu tenho um recadinho da Droga Max para você. Eu preciso falar para vocês sobre 2 lançamentos que estão sendo assim sensação. Esse aqui é o Pitiox da SkinCeuticals. Ele promete aumentar a durabilidade do Botox, então assim, esse aqui está sendo sensação. E outro lançamento super bacana é esse aqui da Vichy. Ele é o Colagem e ele promete corrigir 16 sinais do envelhecimento. Então esse aqui, ó, tem que ter em casa. E depois de cuidar bem da pele, é só fazer aquela maquiagem. Eu já tô aqui com esse gloss aqui da Droga Max e aqui você encontra produtos de várias marcas. A farmácia conta com linhas como Boca Rosa, Mascavo, Mari Maria e Catherine Hill. A seção de perfumes importados também está incrível, com vários lançamentos em perfumes árabes, como esse aqui, o Amber Rouge. E não acabou não, ainda tem toda a linha para cabelo com produtos profissionais, como Kerastase, Lovell, Sensience e L'Oréal. A Droga Max também conta com o lançamento de produtos coreanos, viu? A sensação do momento é a máscara e o sérum Fino Premium Touch, da marca Shiseido. E claro, sempre com profissionais qualificados para orientar suas compras com segurança. Essa é a Droga Max. Procure uma das 4 lojas ou faça o seu pedido pelo WhatsApp. E hoje a nossa conversa é sobre cinema regional. Filmes regionais exploram a vida de determinada localidade, né? Contam histórias e revelam contextos sociais. E com certeza isso é muito importante. Eu vou falar aqui com a Luana Carvalho, que é atriz e produtora e resgatou a história de Penápolis no curta-metragem Maria Chica. Como que foi que surgiu isso? Bom,
O Maria Chica surgiu mesmo numa conversa com um dos atores que faz parte da companhia, mas é de Penápolis. E lá estava tendo editais, né, da Lei Paulo Gustavo, e eles queriam atuar, mas eles não sabiam, como a gente falou sobre a formação, né, eles não sabiam gravar, editar. E aí nós tivemos essa ideia de fazer um trabalho colaborativo com a galera daqui, podendo ofertar, fazer esse trabalho de gravação, edição, direção, e eles estariam atuando. Então a ideia deles era atuar e contar a história de Penápolis. Quando a gente começou a pesquisa, a gente chegou na Maria Chica. E aí eu quis fazer esse recorte que era falar sobre a presença feminina nas fundações das cidades. Então foi aí onde a gente chegou na Terra de Maria Chica, para a gente contar a história da cidade, só que marcando um espaço que normalmente é invisibilizado, que são as mulheres, que foi como a gente estava falando, que costuram as histórias, estão presentes nas fundações das cidades, mas que são apagadas, que não estão nas placas, nos nomes de rua, nas escolas. Então a gente olha pela cidade, a gente vê a fundação dela, a gente vê o território, a história sendo construída como se só tivesse tido homens. E a Maria Chica foi uma latifundiária extremamente importante na formação de Penápolis, que, inclusive, nas escritas, nas cartas políticas que tinha na época, nas atas, o nome de Penápolis era Terras de Maria Chica. Estamos indo para Terras de Maria Chica. A Terras de Maria Chica tem tanto metro. Então, tudo que você via, no início tinha Maria Chica. E a partir do momento que ela começou a ser fundada e documentada mesmo em cartório pelo Manuel Bento da Cruz, o nome dela começou a ser apagado. E a gente tem um trechinho, né? Roda aí. Somos filhos da terra, que leva o nome de uma mulher. Cada rua, cada esquina, conta uma história. E cada pedra no calçamento, um testemunho. Antes da cidade, da ferrovia e dos decretos, havia Maria Chica. E a Luana falou sobre resgatar o nome Maria Chica e a gente percebe que o cinema brasileiro está trazendo mais mulheres, né? Tanto atrás das câmeras como em frente às câmeras, a gente percebe esse resgate de mulheres como roteiristas, mulheres produtoras, mulheres fazendo direção de fotografia. Isso está acontecendo, é realidade já. Sim, eu acho que a gente começou a se entender como um todo, porque não é apagar quem está fazendo, mas é a gente começar a somar ao que pode ser construído. Então, assim, o filme a gente trabalhou com o Vitor, foi o nosso diretor de fotografia, o Samuca sempre apoiando, fez toda a edição, a montagem. Então, assim, é trabalhar de uma forma colaborativa, mas os espaços eu percebo que começam a ser abertos. Também a gente vai abrindo, se não abrir, né? Vai abrindo. Também a gente vai trabalhar, né? Trabalhar para ir gerando mudança. Isso. Eu me sentia muito insegura no começo. Não só por não ver a presença feminina, mas por não ter um espaço de formação, por não ter tido alcance. Então eu sempre estava na produção. Sempre estava na produção e a produção era um lugar que já tinha se tornado confortável para mim, porque eu já trabalho como produtora há muito tempo. E aí, nesse filme, eu me senti insegura. Quando eu não escrevi para fazer direção. Eu conversei com o Samuca, falei, você faz a direção? E foi muito legal esse espaço, que ele falou, não, vai você. Eu falei, não, eu vou ficar aqui. E a gente, nesse espaço, foi sendo construído e a gente foi aprendendo juntos. Então, eu acredito que essa rede colaborativa dos artistas do audiovisual em Araçatuba é um espaço muito seguro para a gente poder aprender desenvolver funções novas. E o legal que a gente está falando sobre cinema regional, a gente vê aí Penápolis aqui, terra vizinha, né? É tão legal conhecer a história, né? Você que é de Penápolis precisa assistir esse documentário. E é muito legal a gente trazer toda essa realidade da região, do cinema regional, sim, do cinema brasileiro. Eu queria que vocês falassem para mim o seguinte, esses dias eu vi um gráfico mostrando a quantidade de filmes que o brasileiro assiste e dentro dessa quantidade, quais filmes são nacionais e internacionais. E ainda os filmes internacionais são mais vistos. Gostaria que vocês falassem para mim o porquê disso. É importante a gente implementar aí desde a escola, desde o ensino, desde a formação dos nossos jovens, o que é cinema, o que é a dramaturgia e como a dramaturgia brasileira é importante? O brasileiro precisa se identificar
né? Ele precisa ver a história dele ali. Essa que é a questão. Acho que uma das coisas principais, né, é se reconhecer e falar sobre as questões que estão no cotidiano do brasileiro, né? E é legal ele se identificar com aquela história, né? É completamente diferente, assim, do que... É legal, você se diverte, você se emociona com filmes gringos e tudo mais, mas quando você tem uma coisa ali que você se identifica, muda um pouco o jogo, né? Para mim, acho que essa é a importância. É uma identidade, a construção de uma identidade, o brasileiro se vendo, né? Fortalecimento da identidade cultural. Quando, pelo menos na minha época de escola, eu assistia muito mais filmes gringos na escola como referência de fazendo alguma relação com alguma disciplina do que filme brasileiro. Então, eu acho que essa identificação começa por aí também. A gente sabe que o brasileiro se identifica muito mais com a novela, que é um produto muito nacional, forte, do que com o cinema. E a gente tem muitas produções brasileiras assim de cinema que são espetaculares. Tanto que a gente percebe que os filmes que são indicados aos Oscars são os filmes que retratam a realidade do Brasil, independente de um recorte específico que seja do que o país viveu. Então, isso também já é um indício muito significativo dessa representatividade, dessa identidade com o que está sendo retratado ali no roteiro e interpretado ali com o elenco, com direção, com tudo. Vocês, desse ramo audiovisual, qual filme brasileiro que vocês acreditam que seja assim, um retrato fiel do Brasil e um filme interessante para quem gosta de cinema? Difícil, né? Difícil. Eu tenho uma paixão, talvez, pela arte de palhaços, porque eu acho que mostra um universo artístico retratando esse sonho, essa busca pelo sonho, pela simplicidade que o sonho tá, né? Então, assim, para mim, Palhaços é um filme que, como eu trabalho nesse universo artístico, ele me representava muito, porque eu olhava para esse sonho, para essa busca, e ainda assim eles vivendo naquela simplicidade toda e não desistindo de sonhar em fazer arte. Então, eu acho que é muito individual, como a gente se vê em filmes, mas ainda assim, o Palhaços, para mim, é um filme que me marcou demais. Você se identificou bastante. Me identifiquei muito. Eu tenho vários. Eu gosto muito, muito, muito de Ariano Suassuna. Claro que é super conhecido, todo mundo sempre fala nele quando o assunto é esse, mas eu sou apaixonada, eu gosto muito. E assim, Alto da Compadecida, eu acho que quando a gente fala em filme brasileiro, né, é incrível. Maravilhoso. Assim, uma coisa que é importante, é difícil, né, como a Rafa falou, é difícil, mas assim, é bacana porque a cada geração, vamos dizer assim, a cada época, a cada década, né, tem alguns filmes representativos daquela época, isso que é importante. Então, assim, se você pegar O Pagador de Promessas, pegar O Central do Brasil, Cidade de Deus, que foi um marco lá em 2004, pegar, né, Tropa de Elite, né, pegar o filme do Carandiru, o filme do Walter Salles, né, Ainda Estou Aqui, Agora, Agente Secreto, que eu achei um filmaço, assim, apesar da polêmica. Qual que é esse último? O Agente Secreto, do Kleber Mendonça Filho. Esse eu não conheço, esse é recente? Ele chegou a passar aqui no cinema, mas foi muito rápido, eu consegui assistir aqui. Dica boa, então. Sim, é um filme, assim, diferente, mas que agora tá disputando, tentando entrar na disputa do Oscar, né, tá fazendo campanha lá fora. Eu achei um filmaço e é um filme bem regional, ali de Recife, mas que fala muito sobre o Brasil. E acho que são as épocas, né? Tem os seus filmes que são representativos, assim. E eu quero aproveitar aqui a oportunidade, Poliana, para falar uma coisa muito bacana aqui para Araçatuba. Né? A gente teve recentemente o Festival Sétima Arte, produzido pela Lu e pelo Rafael, né? o festival aqui de Araçatuba de cinema, e a gente está produzindo para o ano que vem o primeiro Festival Internacional de Cinema Fantástico, que é o Vote Véi. Incrível, parabéns! Vai ser o Vote Véi, bem regional, né? Então a gente vai trazer filmes, né? Vai ter a sessão de filmes aqui regionais no interior de São Paulo, sempre filmes fantásticos, né? Ficção científica, terror, fantasia, filmes que se identificam com esses gêneros, né? E também filmes internacionais e os que estão acontecendo aí no Brasil todo, né? Os filmes que estão em destaque, a gente vai trazer para Araçatuba em 2026. Então, galera, já pode esperar isso aí para o ano que vem. Sim. A gente já está partindo para o final, mas eu quero que vocês contem aí para mim. Quem quiser assistir a produção de vocês, O Burro Vermelho, Maria Chica, quem quiser assistir Volta, o que tem que fazer? Olha, o Gorro, normalmente os curtas, né, eles têm uma trajetória em festivais. Então a gente segura ele assim por 2 ou 3 anos antes de disponibilizar pela internet. Porém, às vezes, alguns festivais colocam, durante o período de festival, online, né?
Já aconteceu isso com o Gorro, inclusive, mas no momento tem que esperar um pouquinho, mas ele será exibido no Votiveri em 2026. Galera, pode esperar. Isso. O Maria Chica, ele tá no nosso site da Vem-Vento, então lá tem outros filmes também aqui da cidade, né, que foram exibidos no ano passado no nosso festival, então é www.vemvento.com/festivais, então www.vemventoproduções/festival. Legal, e o Volta? O Volta ele ainda não está numa plataforma disponível para todos assistirem, mas no ano que vem, 2026, a gente já tem 2 exibições previstas no primeiro semestre aqui em Araçatuba, que vão ser realizadas lá no Centro de Tradições Afro, né? Então, ano que vem é só acompanhar. O Centro de Tradições Afro também tem um Instagram, é o Centro de Tradições Afro de Araçatuba. Tem a Irante Produtora, que é a produtora que realizou o Volta, então por lá a gente vai divulgar as próximas exibições. E aí é possível ver todos vocês, né? Muito obrigada pela presença. Ana, adorei te conhecer, parabéns pelo seu talento. Obrigada, Rafa, obrigada, Luana. Vitor, muito obrigada. Eu que agradeço. E ano que vem, então, tem mais cinema regional. Tem. É isso aí, o cinema regional é importante para preservação da identidade cultural, porque retrata a nossa diversidade social, né? Retrata aí nossas vivências, como a gente falou aqui. Então, valorize o nosso cinema brasileiro, o nosso cinema regional. A gente se vê na semana que vem. Eu quero agradecer a Eliane Nogueira e as profissionais da beleza que sempre cuidam super bem de mim. E eu quero mostrar pra vocês o look de hoje, super despojado, look Giza Carla. Eu coloquei essa blusa peplum, última tendência, tá super usando, e trouxe o jeans, essa calça, pra mostrar pra vocês que na Giza também tem jeans, tem calça, tem saias, saia longa, saia curta. Lembrando que na Giza tudo é exclusivo, viu? Isso porque é ela que desenha as peças, tudo inspiração dela e você precisa conferir. Dá uma olhadinha no Insta, @byGizaCarla. A loja fica na Rua Cucide Almeida, 508, aqui em Araçatuba. E tem um site também que já tá aí na sua tela, eu tenho certeza que você vai adorar. Vamos mostrar acessórios? Olha só que lindo esses acessórios aqui, Mayumi. Quem me ajudou a escolher foi a Elaine e a Bia, e a Lu também, que se eu não falar o nome da Lu, a Lu fica brava comigo. Lindo, né, gente? Eu amei nesse turquesa, que tá super usando. Parceria com a Mayumi é sempre sucesso, já acessa o Insta também. E vamos falar de La Femme com lojas em Araçatuba, Birigui, Rio Preto e Votuporanga. Corre agora pro Insta, @LaFemmeOficial, para conferir as peças da nova coleção. Eu já tô com sandália da nova coleção, vou mostrar pra vocês. Essa sandália lindíssima, com esse detalhe aqui na frente. O salto, claro, super confortável, né, gente? Porque conforto é elegância. Então, ó, esse aqui já é dica agora pro final do ano, viu? Pras festas aí do final do ano, tudo aí, dica aí já pra vocês. Bom, eu fico por aqui, muito obrigada pela sua companhia. Tenha uma ótima semana e eu espero vocês no próximo programa. E ó, manda a sugestão pra mim aí no @PolianaModa, viu? Um grande beijo, fiquem com Deus.